Eu me chamo Rafael Vieira Coelho, fala um pouquinho de mim antes de começar essa videoaula de Java. Então essa é a primeira de algumas aulas para vocês aprenderem um pouco de programação orientada a objetos, utilizando a linguagem de programação Java. Eu me formei e fiz o técnico integrado em informática junto com o ensino médio lá pelo CTI, lá na FURG, em Rio Grande. Depois fiz engenharia de computação, também em Rio Grande. Fiz meu mestrado em ciência da computação, mas na parte de segurança. Por fim, terminei meu doutorado em biotecnologia, usando redes neurais. Agora a gente vai começar, então, a falar sobre o que seria um programa. Toda ação que a gente tem que fazer manualmente demora um determinado tempo. E quando a gente cria um programa, a gente consegue automatizar esse processo e fazer ele de forma mais rápida, o que diminui o tempo, diminui também a chance de ocorrer alguma falha, né, humana quando a gente está usando o programa, ao invés de fazer manualmente. Além de que como um computador consegue executar uma instrução muito mais rápida, né? Seja matemática ou outros tipos de instruções. Então a gente consegue resolver um problema de forma mais eficiente do que se a gente fizesse sem um programa de computador. O problema é que o computador, a máquina, só entende zeros e uns. Então ela só entende linguagem de máquina. E para a gente conseguir programar, criar o nosso programa, fazer as nossas instruções, a gente não consegue desenvolver se a gente usar uma linguagem de máquina, porque fica muito complicado para a gente entender o código. Então o que acontece? Aqui só para exemplificar, seria um print em Python, em linguagem de programação de alto nível, ou seja, uma instrução só gera tudo que está em amarelo aqui, em linguagem assembler, que nem chega a ser uma linguagem de máquina ainda, mas é o que é mais próximo de uma linguagem de baixo nível. Então seria impraticável. O que acontece é que a gente usa uma linguagem de alto nível, que é mais próxima da nossa linguagem natural, e a gente sempre escreve o nosso arquivo de código-fonte. Para que o nosso código-fonte seja executado, a gente não pode mandar ele direto para o processador executar, porque o que acontece normalmente, a gente pega o código, ele é compilado, caso não tenha nenhum erro de sintaxe, aí o compilador gera o código de máquina e aí sim ele é processado. A grande vantagem de Java é que ela não fica dependente da arquitetura do computador. Então, seja ele Intel, ARM, ele não tem nenhum problema, nem depende. Além disso, também, ele não depende do sistema operacional que está rodando. Então, a grande sacada que os criadores de Java tiveram foi a criação de uma máquina virtual. Através dessa máquina virtual, a gente cria inicialmente o nosso código num arquivo de código-fonte que tem a extensão .java, ele é compilado através do comando javac, é gerado assim um arquivo de mesmo nome com extensão .class, e aí quando a gente quer executar esse cara, a gente só manda ele para o JVM, para a máquina virtual de Java Virtual Machine, e independente se ele estiver rodando no Windows, no Linux ou no Mac, tanto faz, ele vai executar o mesmo código. Então a gente não precisa fazer versões diferentes, como acontece com uma linguagem, por exemplo, como C. A grande desvantagem de usar uma JVM é que ele acaba se tornando um programa mais pesado. Ele ocupa mais recursos, porque ele está fingindo ser uma máquina de verdade dentro da máquina real. Então ele acaba ocupando espaço de memória, capacidade de processamento, etc. Então, como eu falei antes, a gente sempre vai criar o nosso arquivo com extensão .java. Para que o nosso arquivo seja executável, a gente tem que criar o nosso método principal, chamado main. E quando a gente compilar ele, ele vai gerar o .class com o mesmo nome. Aqui um exemplo bem básico de um alamundo. Então, vai sempre começar o nosso arquivo com public class. Futuramente, nas próximas videoaulas, eu vou explicar bem o que é isso. Depois vai o nome do nosso arquivo, exatamente o arquivo físico mesmo. Então, esse arquivo aqui se chama alamundo.java. Você sempre tem que colocar a primeira letra em maiúsculo, é obrigatório. Aquelas chaves vai indicar que a gente está começando o nosso arquivo e lá no final terminando a nossa classe. E aquela é a estrutura do nosso programa principal, que eu vou falar um pouquinho na sequência. A única coisa que ele está fazendo é usar a função println para escrever o lamundo. Ela faz parte do pacote out que está dentro da classe system, do arquivo system.
Então eu posso ter variações do meu main, essas 4 opções ali que eu estou mostrando ali embaixo, modificando a ordem de alguns, mudando onde aparece colchetes, todas elas são válidas. Em Java a gente tem que declarar variáveis definindo o tipo delas. Então a gente vai, lembrando que quando a gente vai definir uma variável, a gente precisa do identificador, o nome dela. A gente pode atribuir um determinado conteúdo, então a gente precisa dizer qual é o tipo de informação que ela pode armazenar. Aqui um exemplo, então aqui eu estou dizendo que eu só posso armazenar inteiros, que é representado pela palavra reservada int em Java, e o nome dessa minha variável é número da conta. Sempre que a gente terminar uma instrução em Java, a gente vai colocar o ponto e vírgula para indicar isso para o compilador. No segundo exemplo tem o double, então é um número em dupla precisão, em ponto flutuante, e aí eu estou chamando essa variável de preço do produto. A gente pode inicializar no momento que a gente declara a variável também, que nem nos exemplos aqui que eu estou mostrando. A gente não pode ter duas variáveis com o mesmo nome, então nesse caso aqui esse código daria erro, porque eu já declarei número. Se eu quiser reutilizar ele, eu não posso colocar o int antes, novamente. Posso declarar e inicializar depois também, não tem problema nenhum. O ideal é a gente não utilizar uma variável que a gente não inicializou com algum valor, embora Java tenha, as últimas versões, já tem alguns valores padrões quando a gente não inicializa, então no caso do inteiro, por padrão ele já começa com 0. Os tipos que a gente pode usar para representar o inteiro é byte, short, int e long. Então, respectivamente, o que vai mudar é a capacidade que ele consegue armazenar de inteiros. Então, primeiro o byte só consegue armazenar um byte, como já é o próprio nome. Short 2 bytes, o int 4 bytes e o long, que é o maior número inteiro possível que a gente pode armazenar, 8 bytes. Já para número em ponto flutuante, número quebrado com vírgula, a gente tem o float e o double. Então o float consegue armazenar metade de um número do que um double. O padrão de Java é usar double quando é um número em ponto flutuante. E a gente tem também o boolean, que pode armazenar true or false, um valor lógico, booleano. E o char, que representa um caractere só, e ele só vai ocupar em memória 2 bytes. A gente tem os operadores matemáticos tradicionais, então tem tantos aritméticos, dando uma ressalva ali para o porcento, que é para fazer o módulo da divisão. Tem os de atribuição, no qual a gente pode acumular, usar o aritmético junto para escrever menos código e tornar o código um pouquinho mais eficiente. Relacional, então igual para comparar, se dois valores são o mesmo. O diferente que a gente está negando ali é a igualdade. Menor, maior ou igual, maior ou igual, menor e assim sucessivamente. E a gente tem os lógicos e com 2 e's comerciais e o ou com 2 barras verticais para agrupar 2 testes lógicos. A gente tem também os operadores aritméticos tradicionais, então aqui só alguns exemplos. Vocês podem olhar com calma, pausar o vídeo aqui e dar uma olhada nos resultados que estão nos comentários ao lado. Mesma coisa para os incrementais, mais alguns exemplinhos. Os de comparação, que vão sempre retornar verdadeiro ou falso. Nesse caso a gente está sempre armazenando aquela variável t ali que é do tipo boolean. E os operadores e ou, no qual a gente, só para relembrar, vocês já devem saber isso, mas quando a gente usa o e, só vai tornar a nossa variável teste ali verdadeira, quando ambos os testes forem verdadeiros. De caso contrário, se qualquer uma das duas ou as duas estiverem falso, o meu todo é falso. No caso do ou, é o contrário, né? Eu só vou ter falso quando ambas estiverem falso. Caso contrário, se qualquer uma das duas ou ambas forem verdadeira, o meu teste total do ou é verdadeiro. A gente tem comando condicional if também, no qual a gente pode fazer um teste lógico e se, nesse exemplo ali, se o nosso teste for verdadeiro, se o preço for menor que 0, a gente vai dizer que o preço do produto não pode ser negativo. E caso contrário, o else, que é opcional, que a gente pode colocar, caso seja falso, vai aparecer que o produto foi cadastrado com sucesso no exemplo. Então aqui mais um exemplo. Então, tem o switch case, que é para testar se uma determinada variável, nesse caso o x, é igual a um determinado valor. Por exemplo, aqui eu estou testando se ele é igual a 10, se ele é igual a 11, se ele é igual a 13. Tem que se lembrar sempre de colocar o break. Ali, quando tiver uma instrução só, como nesses exemplos aqui, a gente não é obrigado a botar as chaves, mas no caso do 10 ali eu coloquei só para demonstrar que a gente não daria erro também.
Então, na dúvida, se vocês quiserem sempre colocar, não tem problema. E o default, que seria o equivalente ao else do switch case, que é caso ele não entre nenhum dos valores anteriores, ele vai executar o default. A gente tem comandos de repetição, quando a gente quer repetir várias vezes a mesma instrução. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o while, que é um dos comandos de repetição que a gente pode usar. A gente tem um contador que a gente inicializou em 0 antes de começar o while. Ali o teste de parada, então while enquanto o contador for menor que 100, então isso significa que a gente vai fazer 100 vezes. E a gente não pode esquecer, antes de terminar o meu while com as chaves, a gente tem que fazer o nosso contador andar. Então pegar o valor dele atual, somar 1 e armazenar nele novamente. Tem o do while, a única diferença do while é que o do while a gente testa no final, então a gente obrigatoriamente vai entrar uma vez na repetição. Já no caso do while, eu testo sempre inicialmente já o nosso teste de parada. E o for, que é um pouquinho diferente, que agrupa as três partes da repetição, a inicialização, o teste de parada e o passo, na mesma linha, e a gente separa essas três caras por um ponto e vírgula. Um comentário interessante aqui, que a gente pode declarar uma variável, que nesse caso aqui é o contador, direto na hora que a gente vai inicializar ela dentro do for. Isso significa que o contador só existe dentro do for. Quando ele terminar o for, ele já não vai existir mais. Então aqui um exemplo bem básico para uma repetição de 1 até 10. Então a gente está fazendo as três coisas quer dizer, a mesma coisa de três formas diferentes, usando for, while e do while. A gente também pode interagir com o usuário, então a gente pode usar o system.out.println. Vocês vão ver que tem um atalho, a gente vai usar aqui durante as videoaulas a ideia IntelliJ. Então vocês podem escrever SOUT e dar um tab quando estiverem digitando lá, eu vou mostrar depois. E ele automaticamente vai escrever isso para vocês, system.out.println. Uma observação que vocês podem usar também o printf, que é uma outra função, que é similar ao printf lá da linguagem C e C++, mas eu aconselho a usar o println, que ele é mais prático. A gente pode... Tem a versão também sem o ln, que é para que ele não dá o enter no final da execução do print. E quando eu quiser agrupar mais de um conteúdo, ou seja, eu estou juntando a string, o texto, o valor com o conteúdo de x, que é uma variável inteira. Ele vai concatenar esses dois caras e vai me gerar um texto só, que vai mostrar na tela. E para fazer a leitura, inicialmente a gente tem que fazer aquela primeira linha ali do buffer reader, a gente tem que criar a variável, eu chamei de BR, vocês podem chamar de outra coisa. Futuramente eu vou explicar melhor, quando a gente começar a orientação a objetos, eu vou explicar para que serve aquele new. Mas inicialmente, vocês têm que entender agora é que estou no meu programa principal no main, tenho que fazer uma leitura, preciso dessa linha do buffer reader. Aí depois, ao longo do meu código, eu posso usar ela para fazer leituras através do método readline. Então sempre que eu for ler um texto, eu só chamo readline, ele sempre retorna um texto, embora mesmo que o usuário tenha digitado um número, vai sempre vir uma string. E se eu quiser ler um número em ponto flutuante ou um número inteiro, eu tenho que fazer a transformação. Então, para cada tipo de primitivo que a gente tem uma classe, um arquivo que representa ele. Então, a gente tem o integer para inteiros, o long para o inteiro longo, e o float para um número em ponto flutuante, e um double para um número em ponto flutuante de dupla precisão. A única coisa que a gente vai fazer é botar o nome da classe, ponto, parse, e o tipo de dado que a gente vai transformar, e passar o nosso readline como parâmetro de entrada. Ele vai transformar e vai gerar um int, long, float ou double. O único que é um pouquinho diferente ali é o char, para ler um caractere só. Então a gente lê a string inteira e acessa a posição 0 dessa string com o método charret. Futuramente a gente vai ter uma aulinha só sobre strings, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Então aqui um exemplo mais completo de interação com o usuário. Eu declarei ali, o arquivo se chama leitura escrita. A gente tem que fazer os imports necessários lá antes de começar o nosso arquivo. Então tudo que é classe, tudo que é arquivo que a gente vai reutilizar dentro, a gente precisa dar os imports e ele vai dizer de qual pacote ele pertence. Então inicialmente dentro tem o meu programa principal, crio o meu buffer reader para conseguir ler, uso o println para escrever, uso o readline para ler, estou lendo todos ali os tipos de conteúdo e no final vou mostrar o que eu acabei de ler. O que chama a atenção de vocês nesse código, que eu não mostrei ainda na aula? Vou dar um tempinho aqui, o que vocês acham que tem de diferente? Então, quem notou que é esse cara aqui, ó,
Isso significa que a gente vai ter, depois futuramente vai falar mais sobre exceções, tá? Mas inicialmente agora, sempre que a gente for fazer uma entrada e saída, a gente for fazer alguma leitura do teclado do usuário, a gente tem que especificar no nosso método que a gente vai lançar, através dessa palavra reservada throws, esse tipo de exceção que é o I/O exception, que significa Input Output Exception. Então, caso ocorra algum erro nessa leitura, por exemplo, o usuário tinha que informar um número, informou uma letra, e assim vai. Esse tipo de exceção, esse tipo de erro, vai ser lançado, nesse caso, para o terminal. Futuramente a gente vai aprender a como tratar esses erros e não terminar o nosso programa abruptamente. Então agora vamos fazer, eu indico vocês usarem inicialmente, para quem está aprendendo, usar o URI Online Judge, até porque ele permite que vocês vejam se a solução de vocês está certa ou não. Aquele último link lá mostra como vocês podem fazer para submeter, como é que funciona a submissão de uma solução de vocês. E eu sugiro esses 5 problemas iniciais. Então os primeiros são bem simples. A gente vai fazer o primeiro exercício ali, só para eu mostrar para vocês como é que funciona. E vocês vão precisar fazer um cadastro no URI Online Judge. Vocês podem usar o Google, o GitHub, se já tiverem alguma conta prévia. Isso facilita, não precisa se cadastrar totalmente. A ideia que vocês vão usar, pelo menos que eu indico, é o IntelliJ IDE. Essa é a cara que ele aparece inicialmente. Aqui aparecem os projetos que vocês já abriram na máquina de vocês anteriormente. E vocês podem criar um novo projeto. Então aqui eu vou criar um novo projeto. Aqui não precisa mudar muita coisa. Se vocês tiverem mais de uma versão de Java, vocês podem escolher uma nova aqui. Só dá próximo. Escolher Java aqui. Próximo. Próximo. Vocês vão dar um nome e escolher em qual pasta vocês vão salvar. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo. E vou chamar o nosso projeto de exemplo. Finalizar. Ok. Ele está dizendo que a pasta não existe, ele vai criar. Até aqui tudo bem. Inicialmente ele tem essa abinha aqui que eu posso minimizar. Aqui eu consigo ver os arquivos do meu projeto. Inicialmente não tem nenhum. Essa pasta src representa a pasta de código-fonte. Então, source file. Aqui eu vou criar os meus arquivos. Então, vou botão direito, new, Java class. É assim que eu crio um arquivo novo. Eu vou dar um nome para ele. Então, eu vou chamar de URI 1001, que é o nome do programa. Lembrando que, nome do problema lá do URI. Lembrando que a primeira letra tem que ser maiúscula. Ok, dei o Enter. Aí, como eu falei lá nos slides, a gente tem alguns atalhos. Um deles é PSVM. Se eu der um tab agora, são as iniciais, public, static, void, main, PSVM. Esse é o nosso programa principal. Vamos voltar agora lá no URI. Esse é o site que vocês podem usar. Normalmente o URI, o que ele faz? Ele vai dar um título pro problema deles. Quem que foi que criou esse cara? Ele vai dar uma descrição básica do que acontece. Esse tipo de erro que pode gerar aqui é se vocês não seguirem à risca o que ele está pedindo para mostrar. Então, por exemplo, se aqui no caso ele pede x maiúsculo igual, espaço igual, espaço e o número, se vocês não botarem um espaço aqui, na hora de mostrar já vai dar presentation error. Se botar o x minúsculo vai dar presentation error. Então tem uma série de erros diferentes que podem acontecer. Aqui ele fala sempre o que são as entradas, que é o que aparece aqui na direita, nos exemplos, e o que ele quer como saída nos exemplos também à direita dele. Quando vocês forem submeter, basta vocês irem aqui em submeter, submissões, enviar. Aqui vocês vão colocar o número do problema de vocês. E aqui vocês vão definir qual é a linguagem de programação. Nesse caso nosso, Java 8. Uma dica aqui do URI, ele sempre tem que ter o nome do arquivo main. Então lá no projeto de vocês não precisa ser main, mas aqui quando vocês forem submeter a solução, precisa ter esse cara aqui, chamado main. Vamos voltar então. O problema era para ler dois números e somar os dois e mostrar o resultado dessa soma na tela com aquele x maiúsculo igual ao valor que ele foi somado. Vocês têm que cuidar um pouco, então aqui nas teclas de atalhos é o Solt, para escrever na tela. Eu não vou escrever nada por enquanto, porque se vocês estão acostumados a pedir para o usuário alguma coisa, depois ler no URI ali, ele só quer a leitura. Então, por enquanto, não vou escrever nada. Eu só vou ler. Então, a gente precisa do buffer
Reader. É muito boa essa ideia, ele já vai autocompletando para nós. Vocês podem clicar, ó, ele já importa para nós ali em cima. Então eu vou já chamar de BR, que nem nos exemplos. New Buffer Reader. Vocês podem completar com Enter. New Input Stream Reader. E aqui de onde é que vem, que é do teclado, System.in. Vocês notam que quando a gente vai escrever na tela é System.out, ó. A gente vai jogar no monitor. Então aqui eu já criei meu BR, posso ler quantas vezes eu quiser. Vamos chamar de A o nosso primeiro elemento. Então, como a gente tem que transformar para inteiro, porque o readline só lê string, eu já tenho que fazer essa função, integer.parseInt, porque é para inteiros. E aí eu posso usar o meu br.readline. Por que está acontecendo o erro aqui, ó? Porque a gente ainda não adicionou a exceção, que pode acontecer caso esteja algum problema na hora de ler. Então a gente precisa, no IntelliJ vocês podem ficar em cima, ó, do que tiver com erro, em vermelho. Só vai ficar em cima do cursor sem clicar e ele vai dar as dicas que vocês podem, ou vocês digitarem isso, nesse caso, ou o próprio IntelliJ faz para vocês. Então vou fazer aqui a do B também, e os dois valores. Vou ter o X, que vai receber A mais B. Uma boa prática é sempre, depois que eu terminei de declarar variáveis, eu deixar essa linha em branco. É uma coisa bem tradicional em uma boa prática de programação. Aqui eu vou colocar, ó, x maiúsculo igual mais o conteúdo de x. Simplesmente assim, tá tudo certo. Vamos testar agora. Então, para executar, vocês vão ver que inicialmente não tem nada aqui, né? Ele precisa aparecer alguma configuração para executar no IntelliJ. Então, eu vou clicar aqui. Vocês têm alguns templates prontos. A gente pode até utilizar ele aqui, ó. Application, no nosso caso. Clicar nos três pontinhos, achar o programa principal de vocês e dizer de qual pasta ele pertence. Então esse é o pacote, dá o OK. Muito bom, esqueci do mais. Então tem que dar o mais, Application, Apply, OK. Agora sim está aparecendo ali. Quando a gente mandar executar, ele vai compilar, vai ver que não tem nenhum erro de sintaxe. Ele está pensando ainda. Então ele está executando, executou, agora ele está esperando aqui no terminal que eu coloque alguma coisa. Então ele está nessa linha aqui, ó, na linha 9. Então ali eu vou colocar o valor 10. Agora ele está na linha 10, está pedindo o valor de B, vou colocar 20. Ele somou os dois, guardou em X o valor 20 e mostrou para nós o valor 20. Então vamos tentar submeter. Eu vou copiar aqui o nosso código, vou voltar lá no site do URI, vou selecionar aqui. Só que aqui tem que ser o main, né, relembrando. Vamos testar então. Agora eu vou enviar. Ele vai mostrar uma mensagem dizendo que está enviando a submissão. Se a gente vier em submissões aqui, ele vai mostrar. Ó. Então o problema 1001, que o nome é extremamente básico, foi aceito, deu verdinho, deu tudo certo. A linguagem foi Java 8, a data que foi submetida. Pode acontecer alguns erros, ó. Tempo excedido, limite, quando tiver muito demorado o código de vocês, quando uma parte da resposta estiver errada. E é isso, bons estudos para vocês e boa programação em Java para todo mundo. Até o próximo vídeo.